Seja muito bem-vindo ao nosso canal. Eu sou o pastor Marco Mendes. Gostaria de te pedir que você fizesse a inscrição, ativasse o sininho para as notificações e divulgasse o nosso canal entre os seus amigos e contatos. Minha gratidão, um abraço do coração do pastor. Quero conversar com você sobre alguns aspectos importantes a respeito da prática da oração pela igreja. A igreja deve orar incessantemente, porque Deus mandou que ela orasse incessantemente. A igreja deve orar incessantemente, independente de quantas pessoas estejam vendo, porque o Senhor está vendo, e Ele responde. E é Ele quem realmente importa, é Ele quem realmente se importa e atende às orações dos justos. A igreja deve orar incessantemente, independentemente de quantas pessoas também estejam orando, mas quanto mais pessoas reunidas para orar, mais obediência estaremos testemunhando. A igreja deve orar incessantemente como comunidade, onde quer que seja possível. Mas o lugar onde a igreja marca os encontros para adoração e culto devem ser frequentados sempre que possível, pois os cristãos não devem rejeitar a comunhão com os demais membros da igreja. A igreja deve orar incessantemente, sem abandonar jamais a prática da oração. A igreja só tem o direito de deixar de orar quando alcançar o padrão de justiça estabelecido por Deus, e a igreja só vai atingir este alvo quando for glorificada. Até lá, todos devem orar perseverantemente. Por que a igreja ora? A resposta mais simples é que Deus mandou. Em Mateus, no capítulo 7, verso 7, o Senhor diz: Pedi e dá-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abri-se-vos-á. Há muitos que, influenciados por um tipo de ensinadores, usam a Bíblia, mas que não sabem o que falam, e Paulo já falava deles em 1 Timóteo 1,7, pessoas que, pretendendo passar por mestres da lei, não compreendem todavia nem o que dizem, nem os assuntos sobre os quais fazem ousadas asseverações. Muitos acabam entendendo que a ênfase de Jesus é que as pessoas devem pedir para receber, buscar para ser atendido, bater para ter acesso. Mas eu acredito que o foco desse texto deve ser colocado no fato de que os verbos estão no imperativo: pedir, buscar, bater. Ser atendido é uma consequência. O imperativo é o modo verbal que exige que o ouvinte se posicione, que ele não se limite a ouvir o que lhe está sendo dito. O imperativo determina uma atitude, algo prático, algo que tem que ser feito. O que me chama a atenção é que Jesus dá 3 ordens. O crente que deseja ser obediente deve, primeiro, pedir até receber. Segundo, buscar até achar. E terceiro, bater até ter acesso. Não há outra atitude possível para quem é amigo e discípulo de Jesus. Como ele próprio afirma em João 15,14, vós sois meus amigos, se fazeis o que eu vos mando. Ou se obedece, ou então você demonstra ser apenas um rebelde. A igreja ora porque Deus mandou. Isto é razão mais do que suficiente. Uma segunda pergunta que nós podemos fazer é: por que não podemos orar apenas em casa? Orar no quarto é uma forma de relacionamento pessoal com Deus. Jesus fala isso em Mateus capítulo 6, verso 6. Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e, fechada a porta, orarás a teu Pai que está em secreto. E teu Pai, que vê em secreto, te recompensará. O Senhor vê em secreto as suas orações particulares. A oração que não deve ser para exposição pessoal, mas para intimidade com Deus. Tem um claro contraste com os que fazem longas orações em lugares públicos onde possam ser vistos e admirados, que é uma prática muito corrente entre os fariseus e denunciada por Jesus com ai de advertência em Mateus 23,14. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque devorais as casas das viúvas e, para os justificar, fazeis longas orações. Por isso, sofrereis juízo muito mais severo. Jesus diz que as orações, por meio das quais o crente desnuda o seu interior face a face com Deus, devem ser oferecidas apenas àquele que conhece o seu coração. Aquele que já conhece o seu coração. Aquele que conhece profundamente o seu coração. E isto não precisa de testemunhas. Basta que seja feito pelo crente na presença do Senhor Jesus em qualquer lugar. Você tem acesso a Deus. E você pode falar intimamente com Ele em qualquer lugar e em qualquer hora. Mas a Bíblia também ensina que não é só este tipo de oração que existe. A vida cristã é comunitária e a igreja deve se reunir para orar. O crente ora na presença do Senhor e em comunhão com a igreja do Senhor. A terceira pergunta é: quem deve orar? A oração é uma prática do povo do Senhor, como vemos no segundo livro das Crônicas,
capítulo 7, versos 13 e 14. Se eu cerrar os céus de modo que não haja chuva, ou se ordenar aos gafanhotos que consumam a terra, ou se enviar a peste entre o meu povo, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. A Bíblia diz que o Senhor deseja que o seu povo busque a sua presença, a sua face em oração. Não é uma prática apenas da intimidade do homem com Deus, mas o Senhor diz que é o seu povo que deve orar. A Bíblia poderia ter dito, se alguns orarem, ou se alguém orar, mas não. O que ele exige é que o seu povo, que se chama pelo seu nome, se humilhe, ore e o busque com toda a sua força, com todo o seu entendimento. A oração, o clamor, as súplicas são requeridas de todo o povo, porque eles foram feitos nação santa e principalmente sacerdócio real. O mandamento expresso nas Escrituras é para que o povo de Deus levante mãos santas. Em Timóteo 2,8, Paulo fala isso para a gente. Quero, portanto, que os varões orem em todo lugar, levantando mãos santas, sem ira e sem animosidade, e que façam isso através da oração. A oração foi dada para ser uma prática de todo o povo de Deus, em comunhão uns com os outros e com Deus. Uma quarta pergunta que nós podemos fazer é: onde orar, então? Deve ser só na igreja, só no templo? A oração deve ser feita onde o povo de Deus se reúne. Em Atos 12, 11 e 12, por exemplo, nós vemos o seguinte: então Pedro, caindo em si, logo depois de ter sido liberto da prisão, disse: agora sei verdadeiramente que o Senhor enviou o seu anjo e me livrou da mão de Herodes e de toda a expectativa do povo judaico. Considerando ele a sua situação, resolveu ir à casa de Maria, mãe de João, cognominado Marcos, onde muitas pessoas estavam congregadas e oravam. Lucas nos diz no capítulo 2 de Atos que a igreja se reunia no templo e de casa em casa. A prática da oração, junto com a comunhão, o ensino e a ceia do Senhor eram práticas da igreja que não desprezavam estes momentos. Não havia a menor possibilidade de haver um crente que não procurasse estar junto com os irmãos. Todos iam? Sim, todos. Até os doentes. Aliás, principalmente os doentes. E os que não podiam ir por si mesmos eram levados pelos outros crentes. A igreja não foi feita para os que acham que estão saudáveis, mas para os doentes, para aqueles que precisam de cura da alma e para os perdidos que precisam usufruir da salvação. Lucas diz mais, que no momento de aflição, no caso da prisão de Pedro, a igreja orava e pedia a intervenção de Deus. A oração, na verdade, é uma prática para ser exercitada pela igreja, pela comunidade, onde quer que ela se reúne. Mais uma pergunta: por quanto tempo a igreja deve orar? E a resposta é: perseverantemente. Em Atos 2, 42 a 44, a Bíblia diz: e perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. A oração deve ser feita até que os resultados finais sejam alcançados. Há ensinos que dizem que uma vez que você orou e entregou o assunto a Deus, então você não deve retomá-lo, porque isto é sinal de falta de fé. Mas não é isto que Jesus ensina ao dizer que você deve ser insistente como a viúva diante de um juiz iníquo. Lucas diz que a igreja perseverava diariamente no aprendizado, no dia a dia em comum e nas práticas do culto. Mas ele cita algo muito importante. A igreja orava em todo o tempo. A igreja orava perseverantemente. Aquela igreja obedecia ao Senhor, de tal modo que Paulo pôde expressar esta prática como um mandamento em 1 Tessalonicenses 5,17. Orai sem cessar. Ninguém precisa parar de fazer o que está fazendo para orar, mas ninguém pode deixar de orar para fazer qualquer outra coisa. A oração é uma prática que não deve ser abandonada jamais pela igreja.